Então, olá, amigos, é bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou Guilherme Sens, médico terapeuta natural. Estamos juntos em mais uma programação da Capelania do Restauro Integral. Esse é um encontro da classe bíblica, Escavando a Verdade. Nós estamos aí já entrando na terceira e última fase na nossa sequência de estudos bíblicos. Estudamos sobre o santuário, estamos entrando agora na fase do Santo dos Santos, onde nós já estudamos a respeito da justificação pela fé, do plano da redenção. Estamos agora entendendo, estamos um pouco sobre santificação, estamos sobre Espírito Santo. E hoje, nessa sequência, na volta de Jesus, estudamos nessa sequência agora um pouquinho, entrando na parte profética. O Bruno já nos dirigiu no sábado passado, falando um pouquinho ali sobre 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho nesse chamado por que estudar a profecia, para nós entendermos o tempo que estamos vivendo. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre a chuva contemporânea, serôdia em especial, e também o alto clamor. E é nessa bênção que nós vamos louvar o nome de Deus nesse momento. Nós estamos aqui presentes com a Gislene, com a Ana Júlia. Ontem o Kevin estava me perguntando a respeito do estudo, se ele ia conseguir fazer para chegar a tempo para poder estudar, se ele ia poder ter só a gravação do Bruno. Talvez até o Bruno conheça também o Kevin Tim Lutz, filho do Erlo. Ele é sobrinho do pastor Tim. Ah, eu Sobrinho. conheci ele lá na Serra do Cipó. Isso, Quando isso, ele isso. foi lá no Joyce, ele esteve lá, Perfeito. acho que Primeiro, depois também, no outro primeiro momento, vídeo eles aí. estiveram lá, a família deles estiveram lá. Eu acho que foi, não foi ele que falou comigo. Não, não foi ele que falou comigo, eu estou confundindo. Ele entrou no grupo recente. Tá? Isso, ele tem estado seguido no Joy City, mas que eu vi eles, inclusive, foi lá no Engenheiro Coelho, lá no NASP. No último Joy Isso. City. Eu lembro dele, eles estiveram na Serra do Cipó quando eu estava lá na Serra. Eles A estiveram família dele toda, na verdade, teve o pai, a mãe. antes foi no primeiro Joy City, lá no CAT de Isso, foi no BH. primeiro Joyce, exatamente, foi no primeiro Joyce. É isso aí, no primeiro Joyce. Foi quando eu conheci eles. Vou colocar aqui o hino, então, para nós começarmos, falando um pouco sobre o Espírito Santo, nós já iniciamos. Hoje o Senhor está lento mesmo, está devagarzinho, não sei o que está vendo. Não costuma ser lento desse jeito, mas está. Às vezes O é a Senhor, internet, a conexão. não sei, não, acho que é máquina mesmo. Obsolescência programada, conhece o princípio? Não. É, com certeza. Esse já 13 anos, está na hora de trocar ele, mas o Senhor proverá os meios. Amém. Proverá os meios. Pronto, consegui compartilhar o som. Vamos louvar o nome do Senhor, justamente pelo Espírito Santo nos dirigir. Seja bem-vinda, Kátia. Deus abençoe. Vamos louvar. Amém, obrigada. Deus. Amém, querido Pai. Como é bom poder estar diante de Ti, Senhor, uma vez mais e poder Te buscar. Nós estamos juntos mais uma vez, Pai, para estar diante de Ti. Eu vou convidar os meus amigos a mais uma vez orarmos. Vamos pedir a presença do Santo Espírito conosco. Fechamos os olhos e oremos. Ó Pai querido, Santo Deus, nós agradecemos por podermos ser alcançados por Ti no dom de Cristo. Graças te damos, ó Pai de amor, pelo privilégio de termos acesso à Tua palavra, pelo grande instrumento de revelação de Ti que escolhestes e que protegestes ao longo da história de tanta perseguição, de tanta oposição, e por ela tocar em nosso coração e nos ajudar a estar contigo. Nesse momento, nós vamos mais uma vez estudar, Pai. Tua palavra está aberta diante de nós e teus filhos desejosos estão, de uma vez mais, te ouvir. O instrumento escolhido para esse momento, por ti, também através de nós, foi teu filho Bruno Mar Menezes Pereira. Por favor, perdoar seus pecados e encher do teu espírito plenamente. Prepara o nosso coração, Senhor, para sermos teus. Ouvirmos tua voz, teu querer, aprender o que quer nos ensinar também nesse momento e a cada dia. Abre o nosso entendimento, o nosso coração. Faz de nossa vida, Pai, um momento para receber-te. Ora agradecido, entregue,
cada um de nós, entregando nossas necessidades diante de Ti. Estamos hoje querendo estudar da Tua palavra, mas Tu sabe como muitos de nós lutamos, Pai, com nossas dificuldades. Temos passado por algumas situações não tão boas e pedimos que Tua infinita bondade e misericórdia sonde e visite o nosso coração, a nossa vida. E possa, Pai, nos méritos de Jesus, no perdão dos nossos pecados, na atuação do Teu Espírito em nosso viver, na intercessão de Jesus por nós, possa nos abençoar com Tua companhia, nossas necessidades sejam atendidas conforme a Tua providência, conforme o Teu querer, no Teu tempo e da Tua forma. Traz, no devido tempo, a cura, a libertação, a transformação, o sustento, cuidado. Que mais uma vez Teu nome seja glorificado em nossa vida. Estamos agradecidos, entregues pela libertação do mal. Amém. Meu querido amigo Bruno, povo de Deus, seja gravado assistindo depois, ou seja, os presentes aqui, é teu, é povo de Deus através de ti nesse momento. A palavra, assim como a palavra é dele, né? A voz é a tua, mas a palavra é dele. Queremos ouvir o do Senhor através de ti. Deus o use, meu amigo. Nós Amém. Vamos lá, então. Conseguimos ver tua apresentação. Tá? Perfeito. Ó. Estão conseguindo ver aí a apresentação? Sim, é uma ilha. Perfeito, é isso aí, é a Ilha de Patmos. Beleza, então vamos lá. Hoje nós vamos então tratar desses temas, né, que são temas assim, entre ali o Apocalipse 13, parte 2 e as 7 pragas, é um tema intermediário, né? E que a gente vai ter mais detalhes sobre isso, especificamente no Espírito de Profecia, né? Vai trazer mais detalhes. Mas a Bíblia também dá algumas pinceladas, que é o caso ali do Apocalipse 18, Apocalipse 15, vai dar umas pinceladas nessa fase intermediária, né? Ou seja, que é a parte que, para nós hoje, é o próximo passo, é o que a gente vai testemunhar o mais breve possível, né? É o que está no futuro mais próximo nosso. Então, olha só, avançando aqui um pouco na leitura do grande conflito, Ellen White diz assim, ó, mas ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade se lhe tenha apresentado ao espírito e consciência e haja sido rejeitada. Então, inclusive foi uma coisa que eu falei hoje no sermão, no Apocalipse capítulo 1, diz assim, eis que vem com as nuvens dos céus e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente, amém. Né? Isso fala lá no Apocalipse capítulo 1. Aí eu pergunto, mas por que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sendo que a profecia diz que este evangelho do reino será pregado a todas as nações para testemunho, né? A todas as nações. Então, em cada tribo, nação, língua, povo, vai ser pregada a palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai ser pregada de forma mundial, global. Porém, não necessariamente a palavra de Deus ela vai ser aceita mundialmente. Essa é a grande questão. Por isso que todas as tribos da terra haverá pessoas salvas? Sim, a palavra de Deus fala que vai haver pessoas ali de todas as nações, línguas, povos, né? Que vão vir de todas as partes do mundo, né? Por quê? Porque a mensagem vai atingir todas as partes do mundo. Porém, como fala lá no Apocalipse 1, todas as tribos da terra se lamentarão. Por quê? Porque também mesmo nessas todas as tribos, nem todos aceitaram. A grande maioria não aceitou. O povo de Deus sempre foi minoria onde quer que fosse. Então, é por isso que todas as tribos da terra receberão a verdade, mas nem todos dessas tribos, nem todas as pessoas que compõem essas tribos, nações, grupos e povos vão aceitar a mensagem. E por isso que elas se lamentarão. E aí é o que Ellen White está falando, que ninguém vai sofrer a ira de Deus, né? A ira final aqui, ela está falando das 7 pragas, né? Que é a ira final ali antes da volta de Jesus, sem que a verdade lhe tenha sido apresentada ao espírito e consciência, ou seja,
primeiro passo, então, vai ser o quê? A pregação do evangelho de forma mundial, né? Voltando ali no Apocalipse, seria equivalente ao quando a gente estuda ali equivalente, né? Não estou falando que é o cumprimento da profecia, mas seria equivalente ali ao Cavaleiro Branco. O Cavaleiro Branco representa a pregação do evangelho, né? E aí depois, na sequência, segue-se os juízos, que são os outros cavalos, né? Então, primeiro tem que haver a pregação da mensagem. Então, a mensagem ela vai ser levada ao mundo todo, né? Esse é o contexto. Deus não vai sair lançando praga sobre pessoas que estão em ignorância, né? Não. Todas as pessoas terão um esclarecimento antes de chegar nesse ponto, né? Então, e as pessoas vão receber a mensagem e vão escolher o mal, vão receber a luz e as trevas, vão ver que a luz é luz, as trevas é trevas, e vão falar assim, prefiro permanecer nas trevas. Por quê? Porque as obras são más, é o que fala lá no livro de João, né? Então, aqui está dizendo que ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade lhes tenha apresentado ao Espírito e à consciência e haja sido rejeitado. Há muitos que nunca tiveram a oportunidade de ouvir as verdades especiais para esse tempo. Irmãos, eu estava alguns estudos para trás, num estudo que eu faço particular com uma prima minha, e eu estava pregando ali isso que Jesus, Deus deu o seu Filho ao mundo para que todo que nele crê não pereça. E a pessoa ficou tão impactada, a gente não faz ideia o impacto da palavra de Deus nas pessoas que nunca ouviram, as pessoas que nunca pararam para ouvir a palavra de Deus, nunca pararam para ler uma Bíblia, né? Então, as pessoas vão ser realmente impactadas, né? Não pela nossa eloquência, mas pela palavra de Deus em si, né? Pelas promessas de Deus que são poderosíssimas. Então, assim, ó, a obrigatoriedade do quarto mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira luz. Então, assim, antes de chegar ao ponto fulminante, ali, culminante, né? Máximo, clímax ali da palavra de Deus, como se diz, dos juízos de Deus caírem sobre a terra, né? Vai haver um processo de esclarecimento, de educação, de pregação da mensagem antes que isso venha, né? Então, muitas pessoas não conhecem sobre a obrigatoriedade do sábado, né? Então, não vai ser algo, como diz, arbitrário da parte de Deus, né? Aquele que lê todos os corações e prova todos os intuitos não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto ao desfecho da controvérsia. Então, ninguém vai ser voluntariamente enganado. Ninguém. Ou seja, todas as pessoas que realmente tiverem uma boa índole, né, um desejo sincero de conhecer a verdade, eles vão conhecer a verdade. Deus vai conduzir essas pessoas à verdade. É uma promessa isso. O decreto não será imposto ao povo cegamente. As pessoas vão ter consciência que o certo é o sábado, antes que venha o decreto que exija a obrigatoriedade do domingo. Cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. E o mesmo vale para nós hoje. Muitas vezes nós temos hoje conhecimento suficiente para fazer muitas decisões hoje, e ao mesmo tempo, ao passo que isso acontece, a gente ainda insiste em permanecer no erro, em alguma coisa que desagrada a Deus. Então, isso é algo sério e importante, né? O sábado será a pedra de toque da lealdade. Isso aqui é um ponto importantíssimo, né? Em todo momento, todo juízo de Deus, antes que fossem derramados ali os juízos de Deus, sempre houve uma verdade presente. Nos dias de Noé, eles tinham que construir uma arca e entrar dentro dela. Quando o povo estava saindo do Egito, eles tinham que passar o sangue no umbral das portas e se preparar para partir à meia-noite. Então, sim, sempre existe uma verdade presente, né? Antes que os juízes de Deus venham sobre a terra. A verdade presente, importantíssima nesse momento, é o ponto de controvérsia do quarto mandamento. Isso é importante. Então, assim, a controvérsia é essa, né? Então, quando sobrevier aos homens a prova final, essa é a prova final. Muitas vezes as pessoas ficam criando testes e mais testes, testes e mais testes, que são testes que não são bíblicos e não tem base nem na Bíblia nem no Espírito de Profecia.
o único teste, né, a prova final, a grande controvérsia do mundo vai ser em torno do sábado, né? Então, assim, esse é o grande teste. É claro, os demais mandamentos, né, por consequência, mas o grande teste é o sábado, né? Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então, isso é uma verdade presente. Não tem como minimizar o sábado. A marca da besta vai ser uma contraposição a isso, né? Que vai ser uma consequência da rejeição da verdade. Vai ser uma marca do engano, né? Então, isso é um ponto importantíssimo, né? A pedra de toque, o toque da lealdade, né? Então, isso é de extrema relevância. E aí ela continua dizendo assim, ó, ao passo que a observância do sábado espúrio, né, ou seja, no caso do domingo, em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, que é Babilônia, né? Ou seja, o poder papal, é a guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador, né? Por isso que fala, temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, de adorar aquele que fez os céus, a terra, né? Adorar o Criador, né? Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, que é o descanso dominical, recebe o sinal da besta. Ou seja, isso quando? Quando todos já estiverem o devido esclarecimento. A outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Então, essa é a grande pedra de toque, né? Há muitas pessoas que vão, por exemplo, as pessoas às vezes por estarem na igreja, acham que por todo mundo ali tá aparentemente ali guardando o sábado, ela fala, mas o sábado é um teste muito simples, né? Teste agora tem que ser outra coisa, né? E aí ficam criando inúmeros testes, porque o teste é se a pessoa veste a roupa XYZ, se a pessoa faz isso, aquilo, outro, se a pessoa se exercita ou se não se exercita, se a pessoa, entende? Aí o teste não, o teste final é o sábado, né? O Espírito de Profecia, ela coloca isso muito claro, né? O teste final, né, que nós vamos, o mundo inteiro vai passar, vai ser o sábado, grande ponto de controvérsia. Então, isso é muito importante. Parece simples, isso que eu estou falando, parece óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito e tem que ser enfatizado, né? O grande ponto de controvérsia vai ser o sábado, né? Por mais que a gente já esteja cansado de ouvir falar do sábado, mas sim, o sábado vai ser o grande ponto de controvérsia. Diz assim, ó, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha uma grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Aqui é o momento, aqui está tratando do alto clamor, esse anjo que desce, né, com essa voz potente, dizendo caiu, caiu a grande Babilônia, ele está trazendo uma luz, iluminando o mundo novamente, né, é o último apelo de misericórdia para o mundo inteiro, convidando, né, as pessoas a se retirarem de Babilônia e aceitarem a verdade de Deus. Esse aqui é o último apelo de misericórdia. E esse último apelo de misericórdia, ele vai ser acompanhado de um derramamento especial do Espírito Santo. Então, o alto clamor e a chuva serôdia, né, eles são basicamente uma coisa só, né? O alto clamor, a chuva serôdia, uma coisa acontece na sequência da outra, uma coisa acontece por causa da outra. Elas, né, estão intimamente relacionadas, né? O alto clamor é a mensagem que é trazida, né, desse anjo, né? Ou seja, porque fala que ele diz assim, ó, então exclamou com potente voz. Ou seja, essa potente voz dele, ele está dando um clamor alto, né? Um alto clamor, com uma voz potente para o mundo inteiro, né? Que diz assim, ó, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, sim, quer dizer que o mundo inteiro ele vai ser iluminado com a glória de Deus. Ou seja, então vai se cumprir na sua plenitude Mateus 24, que diz, né, que o evangelho seria pregado a todas as nações para testemunho. Então viria o fim. Então aqui
é esse último apelo, ou seja, o evangelho chegou a todas as nações e agora está sendo feito ali um último apelo de misericórdia. Deus ele está enviando ali uma última onda, né, de amor, de arrependimento para as pessoas, para que elas se convertam, para que elas aceitem, para que elas não passem pelos juízos, para que elas aceitem a misericórdia de Deus, se abandonem os maus caminhos, se voltem para Deus. É o último momento, é o apelo final de Deus. É Noé ali dando as últimas marteladas na arca de Noé, ele falando, convidando as pessoas para virem para a arca pela última vez, né, antes de fechar a porta. Então, basicamente, esse é o alto clamor, e isso vai ser acompanhado de um derramamento especial do Espírito Santo. Na antiga, como diz, no calendário de Israel antigo ali, né, havia os dois momentos de chuva, né? Então, a chuva temporã, né, no começo do ano, e a chuva serôdia no final do ano, né? Então, essa chuva serôdia é para poder amadurecer ali os frutos da terra. Então, e é o que está acontecendo, né? O que vai acontecer, então, essa chuva aí para poder terminar de madurar ali a colheita ali do trigo, né? Então, preparando ali o povo de Deus para essa última colheita. Então, basicamente isso. E aí, o que acontece? Por que caiu a Grande Babilônia? Porque essa mensagem ela vai ser acompanhada de um esclarecimento bem claro de quem é o inimigo de Deus, o que é a Babilônia, o que são essas falsas religiões. Então, essa questão do sábado versus o domingo, a origem do sábado versus a origem do domingo, né? O domingo, né, para vocês bem sabem, né, mas só relembrando, o domingo, a origem dele mesmo, ele remonta à religião ali dos Medo-Pérsias, né, a religião do mitraísmo. Então, o domingo ele veio do deus Mitra, né, que era o deus Sol ali da Medo-Pérsia. Então, o deus Mitra, depois essa religião ela foi incorporada no Império Romano, e do Império Romano isso acabou pegando, né, penetrando dentro do cristianismo. Então, é a origem completamente pagã, né? Bem, então esse aqui, basicamente, esse aqui é o texto áureo, né, do alto clamor. Então, basicamente, esse anjo, né, descendo do céu com uma potente voz e iluminando a terra, né, com a sua glória, ou seja, o povo de Deus vai receber ali, então, a plenitude do Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo, nós vamos sair às ruas, vamos sair de pessoa a pessoa, dando o último apelo de misericórdia, a gente já esclarecido do que está acontecendo na iminência ali da volta de Jesus, as pessoas agora, o único desejo do coração é trazer o máximo de pessoas possíveis, né, para poder para perto de Cristo, porque esse mundo já, né, já deu, não tem mais solução. E aí, só que a questão é, será que Satanás vai deixar barato isso? Será que Satanás vai ficar vendo isso aí de braços cruzados? Com certeza não. Com certeza ele vai tentar se opor a isso, né? Então, ao mesmo tempo que Deus ele faz um último apelo de misericórdia, Satanás, em oposição a isso, ele vai lançar um último grande engano, né? Deus faz o último apelo de misericórdia e Satanás tenta anular isso com o último grande engano. Então, basicamente vai ser isso que vai acontecer, e isso aqui então é o símbolo, né? Esse alto clamor, esse anjo, né, que desce com essa potente voz e ilumina o mundo, é o símbolo do derramamento final do Espírito Santo, que vai fechar a obra, né, de Deus aqui na Terra. Então, e aí a Terra inteira vai se iluminar, ou seja, ninguém vai ficar em ignorância, não vai ter nenhum ser humano aqui em ignorância nesse momento. E diz assim, ó, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Ou seja, eles estão em Babilônia, mas são povo meu, é povo de Deus, né? Ou seja, eles estão ali no engano, estão em Babilônia, mas são povo de Deus. Por isso, irmãos, Deus ele tem... se nesse momento final da história, Deus vai estar falando isso ainda para as pessoas, quanto mais hoje, né? Quanto mais hoje, se isso aqui... Porque esse texto aqui, ele se aplica para o final da história. Se no final da história, Deus ainda vai estar clamando, sai dela, povo meu, né? Ou seja, quer dizer que no final da história, ainda vai haver pessoas em Babilônia que Deus considera que é povo dele. Então, muito mais hoje, muito mais há pessoas sinceras nas igrejas hoje, há os nossos irmãos sinceros que estão buscando a Deus conforme a sua melhor luz, conforme a sua melhor consciência e fazendo o seu melhor, se dedicando aos seus melhores anos, seus melhores esforços, né? Para a obra de Deus, para fazer avançar na obra de Deus segundo a sua compreensão, segundo o seu entendimento, servindo a Deus da melhor forma que podem, né? Então,
Mas nesse momento vai ser importantíssimo, imprescindível, formar um só rebanho e um só pastor. Por quê? Por causa desse grande ponto de controvérsia, né? Ou seja, por quê? Porque essa mensagem ela vai ser necessária nesse último momento, né? É como fala lá em Ezequiel 20, verso 12 e verso 20, que diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus que vos santifica. Então, o sábado, ele vai servir de sinal. Ele vai servir de sinal. Quando? Nesse momento final agora da história. Vai ser um sinal entre Deus e o seu povo, né? Então, e diz assim, ó, voltando aqui para o texto, retirai-vos dela, povo meu. Para mim esse texto ele é lindo, né? Eu vejo Cristo falando essa palavra aqui, clamando isso aqui com lágrimas na voz, né? Clamando para o seu povo para que eles não sofram, para que não há necessidade de passar por essas destruições, por esse sofrimento, né? Para não ser de cúmplices em seus pecados, para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então, Deus ele fala justamente, olha, se retirem dela para que vocês não participem dos flagelos, dos sofrimentos, porque acabou, a medida da iniquidade de Babilônia chegou ao fim, transbordou, chegou até o topo do cálice. Então, Deus nos convida hoje, Deus nos faz um convite a abandonar toda a prática mundana, toda a prática de Babilônia, né? E nos voltarmos completamente para Deus, abandonarmos os nossos pecados. Hoje é o dia de salvação, hoje é dia de boa nova, hoje é dia de colocar a nossa vida em dia. Deus está me convidando, está convidando cada um de vocês para colocarmos a nossa vida em dia com Deus. Avançando um pouco mais, diz assim, ó, o anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra com toda a sua glória. Predisse com isso uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. Então, é uma obra que vai ter uma extensão mundial e com um grande poder. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação de poder de Deus do que a que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, ou seja, lá no Pentecostes com os apóstolos, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia, no final do mesmo. Ou seja, então agora vai ser o cumprimento da chuva serôdia, a chuva final, né? O clamor final, o apelo final de Deus, e os discípulos finais vão receber novamente esse derramamento final para trazer essa obra mundial, né? Para dar aí o último apelo de misericórdia. Servos de Deus com o rosto iluminado a resplandecer de santa consagração. Apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Apocalipse 13:13. Assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se. É interessante isso. Deus faz milagres curando os doentes, Satanás também vai, que nesse momento vai estar fazendo milagres curando os doentes, fazendo até descer fogo do céu. Então, é importante que a obra de Deus, ela não se distingue pela aparência, a obra de Deus, ela se distingue pelo caráter, né? Os anjos de Deus e os anjos de Satanás, eles vieram do mesmo lugar, são filhos do mesmo pai, foram criados por Deus, cresceram e foram educados no céu, mas hoje os anjos de Satanás trabalham pelo mal da humanidade e os anjos de Deus trabalham pelo bem da humanidade. A obra de Deus, ela se distingue pelo caráter, não pela aparência. Provavelmente, se a gente visse os dois anjos, os anjos de Deus e os de Satanás, não veríamos muita diferença. Mas a grande diferença está no caráter, naquilo que eles fazem. Uns trabalham pelo bem do ser humano e outros trabalham pelo mal da humanidade. Então, aqui é a mesma coisa. Vai haver sinais do lado de Satanás, vai haver sinais do lado dos servos de Deus. A grande questão é o caráter. Qual deles está guardando os mandamentos e ensinando as pessoas a obediência à verdade da palavra de Deus? Então, a obra de Deus se distingue pelo caráter, não pelos sinais.
Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, com indício do poder dos demônios, operadores de prodígio. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Então, que os demônios eles estão desesperados e eles vão sair para poder prender as pessoas no engano e não deixar, né, as suas presas, não querem largar presas, né? Ou seja, então o alto clamor vai impactar o mundo de tal forma que Satanás vai se desesperar para prender as pessoas no engano o máximo que ele puder, né? Por isso que Jesus fala, se possível, enganaria os próprios eleitos. Mediante esses agentes serão enganados tanto governantes como súditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e proclamando o título e culto que pertence ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. E aqui é importante, como os bereanos e como Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 1, ainda que um anjo descesse do céu pregando um evangelho diferente desse, que ele seja anátema, que ele seja amaldiçoado, né? Então, aqui eles realizam prodígios, curas, né, satânicas, porém, eles contradizem as escrituras. Por isso, Jesus Cristo, ele fala, né, aqueles que disseram, Senhor, mas em teu nome nós curamos, em teu nome profetizamos, em teu nome fizeram muitos milagres. E Jesus vai dizer para eles, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Nunca vos conheci, não vos conheço. Vocês que praticam a iniquidade, eu não conheço. Por quê? Porque praticavam a cura, mas não guardavam os mandamentos. Profetizava, mas não guardava os mandamentos. Ou seja, as pessoas estavam tão preocupadas com o sobrenatural, mas não faziam o básico. O jovem rico que se apresenta para Jesus, ele fala assim, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus ele diz assim, queres a vida eterna? Guarda os mandamentos. Ou seja, a primeira coisa que Jesus fala é guarda os mandamentos. Se você quer entrar na vida eterna, ou seja, obedeça a Deus, guarde os mandamentos, né? Mas aí ele vai além e fala, não, mas isso eu já tenho feito, né? Ah, então você quer ser perfeito, ou seja, você quer, né, ser um seguidor, quer ser, né, quer ir mais longe nisso, então, né? Mas na verdade Jesus estava tentando ensinar para ele que na verdade ele não guardava tão bem assim os mandamentos. Mas então Jesus o pré-requisito, né? Jesus coloca, né, para a vida eterna é o mesmo que existia no Éden, ser obediente, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Obedecer à lei de Deus. E ele diz assim, ó, Satanás percebe que está prestes a perder a sua causa. Isso aqui é importante. Então, no alto clamor, o impacto que vai gerar no mundo vai ser tão grande que Satanás ele vai achar que ele vai perder a causa dele por causa do alto clamor. Não pode iludir o mundo inteiro. Ele faz um último e desesperado esforço para vencer os fiéis pelo engano. Então foi como eu falei, Deus ele faz um último apelo de misericórdia no alto clamor e agora Satanás ele faz um último e desesperado esforço para vencer os fiéis pelo engano. E ele efetua isso personificando a Cristo. Cobre-se com as vestes da realeza que foram acuradamente descritas na visão de João. Então, aquela descrição de Jesus Cristo, do capítulo 1 do Apocalipse, é a forma como Satanás vai se apresentar agora no final dos tempos, né? Ou seja, olhos como chamas de fogo, né? O rosto brilhando como o sol, vestes brancas talares, né? Ou seja, um cinto de ouro na altura do peito. Então, aquela aparência, né, o pés como bronze polido, Satanás vai imitar aquela aparência. E diz assim, ó, tem poder para fazer isso. Aparecerá aos seus seguidores iludidos o mundo cristão que não recebeu o amor da verdade, antes teve prazer na iniquidade, transgressão da lei, como Cristo vindo pela segunda vez. Então, basicamente, ele vai efetuar a volta de Cristo. Então, Satanás vir nas nuvens dos céus, tentando imitar a volta de Cristo, é o último engano desesperado de Satanás para tentar manter os fiéis dele no engano, para tentar também enganar o povo de Deus, né? Então, assim como Deus ele faz um último apelo de misericórdia, Satanás agora
ele tenta contrapor isso, porque isso vai impactar o mundo inteiro, né? E aí ele tenta, então, fazer agora o retorno, a falso retorno de Cristo, né? E aí, o que a gente vai falar, né? Imagina, nós que estamos aí pregando sobre a volta de Cristo, as pessoas, né, os nossos parentes, nossos amigos, vão falar assim, nossa, bem que você falou que Jesus voltaria, tá lá, ó, veio mesmo, ó, os repórteres gravaram lá a volta de Jesus, né? Aconteceu, finalmente, os judeus comemoram o Messias, os islâmicos comemoram que Jesus voltou, o mundo inteiro agora está em festa porque Jesus veio, né? E está tudo bem, o mundo não foi destruído, está tudo em paz, prosperidade, né? E aí, só que o que acontece? A grande questão vai ser o quê? Vai ser que ele vai dar apoio à transgressão da lei de Deus. Esse falso Jesus, ele vai falar não, que a santidade, ele vai reforçar a santidade do domingo, né? Ao invés de falar do sábado. Ele vai falar assim, não, esse pessoal que fala do sábado, eles são extremistas, né? Então, é basicamente isso. Então, isso vai ser para poder contrapor. Aqueles que oravam tinham um só objetivo, a salvação final e eterna de sua alma. Esse objetivo estava constantemente diante deles, a vida imortal prometida aos que perseveraram até o fim. Quão sinceros e fervorosos tinham sido seus anseios, o juízo e a eternidade estavam à vista. Pela fé, os seus olhos estavam cravados no trono resplandecente, perante o qual terão de comparecer as pessoas vestidas de branco. Isto os impedia de condescenderem com o pecado. Então aqui está falando que o povo de Deus, no final dos tempos, não está tão focado na palavra de Deus, na volta de Jesus, que eles não vão... eles vão ser até impedidos de condescender com o pecado. Por quê? Porque pela fé os seus olhos estavam cravados no trono resplandecente, né? E isto os impedia de condescenderem com o pecado. Então eles vão estar tão fixos na volta de Cristo que, né, nada os abalará. Mais uma tentativa, e então será usado o último ardil de Satanás. Ele ouve o incessante clamor de que Cristo venha, de que Cristo os liberte. Essa última estratégia é personificar a Cristo e fazer com que eles pensem que suas orações estão sendo atendidas. Olha para você ver, que terrível isso, né? Então as pessoas ali estão clamando pela volta de Jesus, e aí Satanás personifica a volta de Jesus, como para que se fosse, estou atendendo às suas orações, né? Só que, na verdade, não é isso. Vai ser um terrível e grande engano, que, se possível, os próprios eleitos seriam enganados. E aí, no Apocalipse, né, diz assim, ó, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, né? E aí, da agora para frente, vai vir o quê? Vai vir as pragas, vai vir as destruições, né? Ou seja, vai ver, então, Deus, ele manda um último apelo de misericórdia, né? O alto clamor, né? Vai ver ali o derramamento final do Espírito Santo, a chuva serôdia, né? Só que aí Satanás ele vai tentar se contrapor a isso com o quê? Com a falsa volta de Cristo. Aí, então, o mundo ele vai ter que decidir, mas decidir como? Pela aparência ou pelo caráter? A decisão correta é pelo caráter, pela lei de Deus, pela santidade da lei de Deus, né? Nunca pela aparência. E aí aqueles que decidirem pela aparência ficarão ao lado de Satanás, e aqueles que decidirem pelo caráter ficarem ao lado de Deus, né? E aí, após esse momento, o que acontece? O fechamento, então, da porta da graça. O fechamento da porta da graça. Então, os casos vão ser decididos, né? Todos tiveram plena iluminação da palavra de Deus, né? E aí cada um fez as suas escolhas. Cada um fizeram as suas escolhas. E aí começa, então, agora a manifestação da ira de Deus. Por quê? O que acontece? Quando Satanás vem personificando a Cristo, vai se intensificar, então, a perseguição ao povo de Deus, porque ele vai falar assim, não, esses aí são radicais, são extremistas, né? Esses aí vocês não devem dar ouvidos. E ele vai fazer o quê? Dar dignidade e honra aos falsos mestres que estavam ensinando a observância do domingo, né? Aos líderes das grandes igrejas, né? Que ensinam a santidade do domingo. Ele vai honrar como grandes mestres, como grandes líderes, né? E aí, então, meio que o mundo vai se voltar contra aqueles que estavam ali pregando, né? E vão ser tidos aí na conta de fanáticos, né? De extremistas. E aí o povo de Deus vai ser perseguido, vai haver ali de fato uma perseguição. Porém, né, lá fala no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1, nesse tempo se levantará Miguel, o defensor dos filhos do teu povo. Então, Miguel, que é Jesus Cristo,
ele se levanta para defender. Ou seja, se ele está defendendo, é porque o povo de Deus está sob ataque. Então, quando Cristo se levanta derramando as pragas, aquilo é a forma dele de defender o povo. Assim como no Egito, o povo de Deus estava sendo atacado, estava sendo trucidado ali pelos egípcios, né? Ou seja, estavam sendo ali açoitados, mutilados, né? Ou seja, perseguidos, né? Com a mão de ferro ali do faraó. E aí Deus então começa a derramar as pragas para poder defender o povo de Deus. No tempo final vai ser da mesma forma. Vai ser da mesma forma. Então, e aí, então, agora vai começar o ministério da ira de Deus, né? Os anjos com as taças que vão ser derramados sobre o povo de Deus, mas isso é assunto para um outro estudo, né? Então, o estudo, acho que, se eu não me engano, ele vai só até aqui. Ele diz assim, ó, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da sua imagem e do número de seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo as harpas de Deus. E diz assim, ó, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está para a fazer expiação por nós, devemos procurar-nos tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia o nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Então, como é que era com Cristo? Nem mesmo por um pensamento ele era levado a ceder à tentação, né? Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram a sua força. Então, Satanás ele se vale ali de algum pensamento, de algum pecado acariciado, escondido no coração humano, né? De algo que tem ali no íntimo da pessoa para poder fazer as suas tentações. Mas Cristo declarou de si mesmo, aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Então, nada tinha em Cristo. Satanás não conseguiu encontrar nada, né? Tinha guardado os mandamentos de seu pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Então, Cristo estava puro, né? E não havia nada que Satanás pudesse usar para sua vantagem. E aí Ellen White conclui: essa é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Veja bem, vamos voltar. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia, né? Que condição? Essa condição de guardar os mandamentos e de ter o coração e a mente completamente limpos de pecado. É o que Ellen White está falando. Ou seja, então o povo de Deus eles têm que estar completamente puros, limpos de pecado. Não porque nós nascemos puros, mas porque nós fomos purificados, né? Diferente de Cristo, que já nasce puro, mas nós, pela graça e pelo sacrifício de Cristo, podemos ser completamente purificados dos nossos pecados, dos nossos maus pensamentos, dos nossos maus desejos. Então, basicamente, é isso que ela está colocando, que nós precisamos estar nessa condição, né? Qual condição? A condição de pureza, de santidade, né? Então, e esse é o chamado de Deus para nós hoje. Não é simples, né? Mas pela graça de Deus, todas as coisas são possíveis. É nesta vida que devemos afastar de nós o pecado, pela fé no sangue expiatório de Cristo. Nosso precioso Salvador nos convida a unir-nos a Ele, a ligar nossa fraqueza à sua força, nossa ignorância à sua sabedoria, aos seus méritos, nossa indignidade. Amém? Então, assim, ó, nós devemos nos afastar do pecado pela fé no sangue expiatório de Cristo, né? Unir a Ele a nossa fraqueza com a força dele, a nossa ignorância com a sabedoria dele e a nossa indignidade com os méritos dele
e dessa forma nós nos podemos, então, vencer como ele venceu, podemos purificar a nossa mente e o nosso coração, como ele também era puro, né? E aí, para fechar, depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então aqui está chegando então o momento final. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos. Então aqui terminou a intercessão. Ninguém mais penetra no santuário até que se cumpra agora os flagelos. Então terminou a intercessão de Deus, terminou a graça. Quem é santo continue a santificar-se ainda, quem é puro continue a ser mais puro ainda, né? O ímpio continue na prática da impiedade. Então acabou a oportunidade de salvação final no mundo, né? Mais uma vez o grande fechamento da porta da graça, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, né? Como aconteceu em vários momentos da Terra. Novamente agora a oportunidade ela terminou, né? Então, e aqui se fecha então a porta da graça, né? E aí a partir de agora vai começar o ministério da ira de Deus a ser derramada sobre a terra. Miguel que se levanta, né, como eu mencionei, para poder defender os seus filhos. Quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira que, sem mistura, se ameaça fazer cair sobre os que adoram a besta e sua imagem, e recebe o seu sinal. Apocalipse 14, 9 e 10. As pragas que sobrevieram ao Egito quando Deus estava prestes a libertar Israel eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo precisamente antes do libertamento final do povo de Deus. Então, assim como o povo foi liberto do Egito, o povo também vai ser liberto deste mundo, né? Vai ser a mesma coisa. As pragas elas têm um caráter semelhante, né? Mas da mesma forma da obstinação de Faraó, Satanás também, os reis da terra, agirão como Faraó e vão lutar para manter o povo de Deus preso nessa terra até o último momento, até a volta de Cristo, né? Não vão desistir sem uma grande batalha. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. E aí, por fim, vem agora as 7 taças da cólera de Deus, mas isso é um assunto para um outro estudo, né? Então, chegamos até aqui nesse estudo. Amém? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguém gostaria de questionar algo, falar alguma coisa? Desejarem, podem abrir os microfones, meus amigos. Quem quiser pode abrir o microfone, pode contribuir com alguma coisa. Se quiser contribuir, às vezes não quer questionar, mas quer contribuir com algum tema, alguma insight que Deus te concedeu. Temos 3 pessoas no YouTube também, além de que estão aqui. Eu coloquei lá divulgação na classe. Se quiser escreverem no chat, eu passo para o Bruno aqui, ou ainda no chat do Zoom, se preferirem, ou abrir o microfone. Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Então, basicamente é isso que a gente tem tinha para compartilhar com vocês, né, sobre essa questão do alto clamor. Então, o alto clamor, a chuva serôdia, está se referindo ao quê? Ao último convite de misericórdia de Deus. O que Satanás faz em resposta a isso, né? Ele vê que ele vai perder ali o domínio, né? E aí ele se desespera e ele lança o último engano. Então, é o último convite e ele vai ser seguido de um último engano, né? Satanás, então, ele vai responder a isso com um último engano, que vai ser a personificação ali da volta de Cristo, né? E aí, por fim, o mundo inteiro, então, ele vai ter que ser levado a decidir. E aí a grande pedra de toque, né? O que é a pedra de toque? A pedra de toque é o seguinte: quando você tem uma joia, quando você tem algo precioso de ouro, né? Ou de prata, você risca ali uma pedra, né? Você risca uma pedra com a sua joia ali, e aí você pinga uma gotinha ali de um produto, e aí, de acordo com a coloração
que ficar, se a coloração sair, se a coloração ficar cinza, se a coloração ficar num outro tom, ou não acontecer nada ali com aquele metal, você sabe se aquilo ali é ouro, se aquilo ali é prata, ou se aquilo ali é um metal sem valor. Então, a pedra de toque é isso, é o grande teste, né? Assim como eles usam ali uma pedra de toque para testar se a joia é de valor ou não, né? A pedra de toque que vai testar se o ser humano, né, perante Deus ali, ele está apto ou não para o céu, né? Vai ser essa grande controvérsia do sábado versus o domingo. Vai ser a controvérsia final, né? Então, essa aí vai ser a grande pedra de toque, né? Nos dias de Noé, era construir a arca e entrar na arca. No final dos tempos agora, vai ser a grande controvérsia do sábado versus domingo. Amém? Acho que é isso, né? Bem, não tendo, então, perguntas, né, podemos encerrar com uma oração. Alguém tem alguma pergunta? Aproveita que o Bruno está aí. Se quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone. A porta da graça está se fechando. Beleza, então, terminada ali a oportunidade. Oi, Opa. Kátia, fala, Kátia. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho do decreto dominical, né? A gente vê algumas notícias do Trump com o projeto 2025. Eu gostaria de saber um pouquinho o que ele tem a dizer sobre isso. Eu concordo plenamente. Assim, como hoje o assunto não foi tratado do Apocalipse 13, parte 2, né? Eu não entrei a fundo nessa questão. Mas, por exemplo, aqui, quer ver? Justamente eu tenho aqui justamente uma apresentação sobre isso também. Por exemplo, aqui, ó, esse rapaz aqui, ó, não sei se vocês lembram dele, ele é o Kenneth Copeland. Ele é como se fosse o Edir Macedo lá dos Estados Unidos. O teu compartilhamento, não sei se você quer colocar de volta. Tá. Sim, preciso compartilhar aqui só para eu compartilhar aqui, perdão. Conseguem ver aí? Sim. Então, sim, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que, assim, veja, irmãos, aqui a gente não está aqui para discutir direita e esquerda, mas para falar das profecias. Então, a gente é do alto. A gente não é nem da direita e nem da esquerda, a gente é do céu, né? O reino de Cristo não é deste mundo. Então, a gente aqui está para falar da palavra de Deus. Então, aqui, ó, esse rapaz aqui que vocês estão vendo, esse aqui é o Kenneth Copeland, né? Ele é um amigo aqui íntimo do Papa Francisco, ele é um pastor pentecostal, neopentecostal, né, dessas big churches aí, como a Igreja Universal aqui no Brasil, né? Ele tem a Universal dele lá nos Estados Unidos, lá. Ele é dono também de um canal de televisão famoso lá, né? E esse aqui é toda uma comitiva, esse aqui é um bispo anglicano, né? Então, todo esse pessoal aqui são pessoas que estão ali, como diz, se unindo de fato mesmo. Isso aqui é uma realidade pura, né? E ele criou esse livro aqui, Uma Casa Não Dividida, ele teve um encontro especial com o Papa e tal. Então, assim, a gente está vendo, né, que o mundo está seguindo de fato isso, e para mim, vou ser sincero, eu achava que isso era um absurdo, né? Ver isso aqui acontecendo, para mim, quebra qualquer ceticismo, né? E ver quando Ellen White fala sobre a união das religiões em 1800, e a gente vê isso cumprindo agora em 2000 e pouco, é assustador, não tem como, né? E aí essa mesma pessoa, o Kenneth Copeland, ele é um cabo eleitoral de quem? Donald Trump. Sim, ele é um cabo eleitoral de Donald Trump. Então, então, sim, tem tudo a ver. Agora, assim, quando isso vai acontecer? Vai ser agora, no mandato de Donald Trump? Nós não sabemos, né? Agora, só deixando o fluxo, né, do tempo acontecer, transcorrer. Não tem como saber exatamente o momento em que isso vai acontecer, mas a gente sabe que as coisas estão avançando, né? A configuração mundial, ela está, como diz, ela está fluindo para que isso aconteça, né? Ela está cada vez mais próxima, né, do que a gente imagina, porque o próprio decreto dominical, Ellen White, ela fala que o seguinte, que os protestantes dos Estados Unidos vão se unir com o catolicismo, né? E a imagem da besta, ela fala que a formação da imagem da besta, ela é o protestantismo apostatado que toma conta do poder civil, né? Então, basicamente, o que a gente vê aqui é justamente isso. Essa imagem, ela mostra justamente isso. O protestantismo apostatado, ou seja, que está buscando o apoio do poder civil,
justamente isso. E ela fala que quando isso acontece, né, a perseguição da heresia é uma consequência, né? Vai ser como uma consequência. Então, assim como foi, por isso que é a imagem da besta. A imagem da besta é porque a besta, né, do Apocalipse, que sobe do mar, ela é o cristianismo que buscou apoio político ali na época de Constantino, né? E após ele, todos os demais imperadores. Eles foram buscando o apoio político e até hoje, né? Então é o cristianismo que apostatou e foi em busca do poder secular, né? A imagem da besta é uma cópia disso. Então a gente vai ver agora que os protestantes que pretendiam ser ali o povo de Deus, separados, eles vão seguir os passos dessa besta que subiu do mar. Eles vão fazer uma cópia, eles vão repetir o processo, né? Eles vão agora, esses protestantes, né? Agora não católicos, mas os protestantes vão em busca do poder de controlar o poder civil e a perseguição da heresia vai vir como consequência, né? Então, a perseguição da heresia, no caso, vai ser o quê? Aqueles que pensam diferente, né? Eles vão impor ali os seus dogmas, né? No caso ali, um deles, né, que homenageia o papado, é a observância do domingo, né? Então, sim. Agora, quando isso, não existe data, né? Ou seja, só Deus sabe, né? Então, em relação àquele dia, ninguém sabe, somente o Pai, né? Então, basicamente isso, que são a união das igrejas, né? O movimento João 17. Então, assim, todas essas coisas, né? Ó, o protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Haverá uma lei contra o sábado da criação divina, e será nessa ocasião que Deus efetuará sua obra estranha na terra. A obra estranha é a obra da destruição. Então, quando sair uma lei contra o sábado da criação. E aí ela fala que isso vai vir do Congresso americano, né? Vai vir até pelo apelo popular, né? E não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era um sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se, né, o pretender a nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então, ou seja, vai ser o sinal, o grande sinal para deixar as grandes cidades, será o tempo então de deixar as grandes cidades. Passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Então esse é o grande sinal. O sinal para os cristãos era o cerco do exército romano. O sinal para nós hoje é o decreto dominical. Né? Ah, mas quer dizer que eu não tenho que ir para o campo antes, só quando sair o decreto dominical? Negativo, a gente pode ir para o campo a qualquer momento. Né? Ou seja, a gente pode ir para o campo hoje, é um ideal de vida, né? Mas é aquela questão, o último apelo, né? O último convite é nesse momento, né? Mas se a gente puder ir antes, né? Se organizar, né? Com responsabilidade para, né? Organizar nossas finanças, a nossa família, a nossa vida de forma que a gente consiga ir para o campo de forma ordenada, né? Para que corra tudo bem, né? Melhor ainda, né? A gente vai desfrutar de benefícios outros. Exatamente. Uma coisa é vida no campo, outra coisa é fuga para o campo. Exatamente. Eu acho que é bem essa questão. Aqui está falando da fuga para o campo, né? E as pessoas que vão receber a chuva serôdia, elas saberão que estão recebendo? Tem alguma informação sobre isso? Eu nunca vi. Saberão sim, até porque fala ali que com o rosto iluminado, né? Então, sim, e assim como os apóstolos lá no Pentecostes, eles entenderam que eles receberam o Espírito Santo, né? Por exemplo, os apóstolos no Pentecostes, em Atos 2, você vai ver que para eles foram muito claro que eles receberam o batismo do Espírito Santo. Eles não têm dúvidas em relação a isso. Da mesma forma, o último batismo do Espírito Santo, as pessoas também não terão dúvida em relação a isso. Vai ser sinais claros da manifestação de Deus que vai acontecer tão claro como aconteceu ali em Atos 2. Ou até mais claro. Desculpa, uma última pergunta sobre a chuva serôdia. Algumas pessoas dizem que tem gota já caindo. Uma amiga minha aqui, advogada, que mora aqui na minha cidade, ela falou que quando acontecer a chuva serôdia vai ser geral, não existe gotas. Aí eu fiquei na dúvida. Não, assim, eu acho que individualmente todas as pessoas elas são convidadas a ser cheias do Espírito Santo a cada momento e a cada dia. Então, assim, não existe uma data específica em que as pessoas não podem ter acesso ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ele está presente do Gênesis ao Apocalipse.
Elias era cheio do Espírito Santo de Deus, Moisés era cheio do Espírito Santo, Daniel era cheio do Espírito Santo. Sempre houve pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, né? Então, assim, nesse sentido, dá para falar que tem gotas sendo derramadas? Sim, porque individualmente há pessoas que estão buscando o Espírito Santo, estão recebendo essas ricas bênçãos e desfrutando da presença do Espírito Santo, né? Porém, haverá um grande e último derramamento final do Espírito Santo, né? Ou seja, falando de forma coletiva, como igreja, como povo, né? Vai haver um grande derramamento em conjunto, né? Mas, ou seja, individualmente, todos nós somos convidados a ter o Espírito Santo habitando em nós a cada dia, né? Então, hoje, tanto eu como você, como cada um de nós que aqui estamos, nós podemos receber o Espírito Santo, né? E aí algumas pessoas poderiam falar assim, isso são gotas do Espírito Santo. Não está errado, não está errado, entendeu? Mas, de Para forma ela falou coletiva, que isso na verdade, é a temporã e não a serôdia. Que isso, na exatamente. visão A Ellen dela, White, ela a fala que... serôdia vai ser de uma vez só. Aí, não, por tá certo. exemplo, eu falei assim para ela, a gente vê casos aí de países, 3, 4, 20 mil pessoas se batizando de uma vez só. Uhum. Para que isso aconteça e para as pessoas que estão à frente, é um poder assim maior, meio que sobrenatural, porque não é comum 4, 3, 4, 10, 20 mil pessoas se batizando ao mesmo tempo. Ela já falou que seria só a chuva temporã e não a serôdia, aí eu fiquei na dúvida. É porque, assim, o Ellen White, ela fala sobre isso, que antes da gente desfrutar da chuva serôdia, né, nós temos que desfrutar primeiro da chuva temporã, ou seja, receber ali os efeitos, né, da chuva temporã. Mas sim, mas tá certo, acho que é isso aí mesmo. Então, assim, é porque, assim, o que acontece? São símbolos, na verdade, que são utilizados para falar sobre o derramamento do Espírito Santo, que nada mais é do que a presença de Deus na vida das pessoas, né? Então, usa-se o exemplo das chuvas, né, que haviam ali em Israel, né, para poder falar sobre isso. Mas, assim, a forma como a pessoa quer colocar, não necessariamente vai como diz, não pode chamar, é a gota da chuva serôdia, é a chuva temporã ainda. Tá tudo certo, assim, no meu ver, não há problema nenhum da forma como a pessoa vai colocar isso, né? O importante é que a pessoa esteja cheia do Espírito Santo, né? O mais importante é isso. Que a pessoa esteja, ou seja, aos pés de Cristo, que a pessoa tenha a vida consagrada, né? Ou seja, porque quando chegar realmente o grande momento final ali da chuva serôdia, a pessoa vai estar participando com certeza, né? Dos efeitos dessa chuva maravilhosa do Espírito Santo. Amém. Obrigada. Amém. E é isso. Vamos orar então? Ora para nós, Bruno. Oremos. Querido Deus que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias se renovam cada manhã, Senhor Deus. E pedimos que o Senhor venha derramar o Espírito Santo sobre cada um de nós, purificando a nossa mente de todo mau pensamento, de todo mau desejo, de todo pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor Deus. E para que a gente seja cheio do Teu Espírito Santo, ó Pai, que a nossa natureza vil e má e egoísta seja transformada pelo poder e pela presença do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor venha tomar conta da nossa mente hoje, que o Senhor venha guiar as nossas decisões, ó Pai, a despeito de nós mesmos, Senhor Deus. Que o Senhor transforme a nossa natureza, muitas vezes impaciente, muitas vezes má, muitas vezes satânica, numa natureza a semelhança de Cristo, Senhor Deus, uma natureza pura, santa, bondosa, misericordiosa, paciente, benigna, caridosa, que o Senhor nos dê o coração e a mente de Cristo, Senhor Deus. Que o Senhor nos dê a compaixão pelos nossos irmãos e amigos e conhecidos. Que o Senhor nos dê a necessidade, o anseio de falar mais da Tua palavra, Senhor Deus. E que o Senhor nos use como instrumentos seus. Nos prepara, Senhor Deus, para estarmos em pé hoje, amanhã e enquanto tivermos vida aqui nessa terra e que nós estejamos preparados quando os eventos finais acontecerem neste mundo. Prepara também para nós um bom lugar, Senhor Deus, tanto aqui nessa terra como no céu, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, meus amigos, por estarmos juntos, então, nessa tarde. Grato, Bruno.
Agradecemos ao Senhor aí o privilégio de podermos estar estudando a sua palavra. E vamos assim Amém. aprofundando, escavando cada vez mais a verdade da palavra de Deus e aprendendo dele, né? Aprendendo dele aí a cada dia. Assim, nós nos despedimos hoje e pedimos que nós prosseguimos o estudo ao longo da semana, né? Nós podemos estar utilizando o grupo lá também para tirar algumas dúvidas, para aprofundar, trazer alguns pontos de vista, comentar. Isso nos ajuda a crescermos. Muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. Eu gostaria, se aqueles que quiserem, de repente, pudermos estar abrindo as câmeras para nós fazermos um pequeno registro aqui do nosso encontro de hoje. Aqueles que puderem, eu não sei como vocês estão, tá? Sei que temos alguns amigos também nos acompanhando pelo YouTube. Uma vez que quiserem aí, vamos estar registrando. Isso. Literalmente, ó, 5 segundos para abrir o microfone, a câmera, quem puder. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos contar mais uma vez. Foto no 3, então. 1, 2, 3, sorriso. Aí. Grato, meus amigos. Deus abençoe. Excelente finalzinho de sábado a todos. Uma boa semana logo mais. Um abraço. Um Amém. abraço. Tchau, tchau.